O Adulto Mais, no Inova 360, na Record News, falando tudo sobre inovação na longevidade. Nós temos um convidado agora que tem um currículo imenso aqui, vou até ler. Estamos com o Sérgio Duque Estrada. Ele é formado em Administração pela GV, pós em Finanças pela PUC-Rio, MBA pela New York City. Bom, vou cortar um pouquinho porque tem bastante coisa. E agora ele trabalha com inovação na longevidade. Ele é da Ativem e da Aging 2.0, que faz inúmeros trabalhos com startups. Bom, eu não vou nem falar das novidades, o Sérgio que vai contar para a gente. Comigo, Martin Henkel, para fazer as perguntas também. Martin? Ida, obrigado. Sérgio, bem-vindo, né? E eu já vou começar perguntando. Sérgio, a gente conhece teu currículo, né? No segmento financeiro. Como é que você veio parar nesse segmento da longevidade? Ótima pergunta. Bom, caí nesse segmento totalmente por acaso, através até das minhas atividades em finanças, né? Como você sabe, eu sou sócio de uma consultoria financeira e nós tivemos um cliente que encomendou um projeto de viabilidade de um residencial para idosos aqui em São Paulo. Né? E aí eu mergulhei nesse segmento que você tem que olhar mercado, tem que olhar, enfim, viabilidade financeira, né? O futuro, como vai se comportar. E aí eu vi que realmente a longevidade era extremamente próspera. Né? As várias linhas de negócio. E mais do que isso, quando você tem que olhar para o futuro, é muito importante também notar que isso não é uma situação de momento. O Brasil chegou aqui, aliás, muito rápido, né? Nesses 16% da nossa população hoje serem de 60 a mais. E a perspectiva é de que isso se transforme em 31%, eu acho que em 2050, não é, Martin? Agora, acho que é por volta de 2050, né? Exatamente. Ou seja, é uma tendência de aumento muito grande desse segmento populacional. Então, isso me atraiu tanto pelo ponto de vista, enfim, de alguém que está sempre olhando negócios e oportunidades, mas também pelo próprio fato de eu, de repente, me dar conta do meu próprio envelhecimento. Né? Que eu acho que esse também é uma outra, digamos assim, é uma outra chave para esse despertar. Né? Eu também vi que isso, né, ao ler tudo que podia acontecer, enfim, eu comecei a me ver nessa situação. Então eu digo que eu uni o útil ao agradável. Estou fazendo também alguma coisa que é para o meu futuro, aliás, não deixa de ser para o meu presente, porque todos envelhecemos, né, a cada segundo, né? E a tua consultoria é independente do projeto da longevidade? Sim, a minha consultoria é uma consultoria para questões como fusões e aquisições, reestruturação de empresa, é um outro universo. Então, eu comecei vamos dizer assim, a olhar para isso de uma maneira bem focada através da indicação que eu recebi do Alexandre Kalash, que é um médico, né, que foi um dos diretores internacionais da OMC e que digamos assim, é uma figura extremamente conhecida mundialmente no setor de envelhecimento e longevidade saudável. E eu fiz um trabalho para um instituto onde o Kalash trabalha e preside hoje, que é o ILC. E através desse trabalho nós realmente desenvolvemos uma ótima relação, ele me deu mais conhecimentos ainda e aí eu tive a indicação dele para representar aqui no Brasil uma instituição internacional chamada Aging 2.0, que está presente em 31 países e é uma instituição voltada para a identificação de necessidades e desejos da população 60 a mais. E no atendimento desses desejos, dessas dores, como se fala no segmento de startups, né, através de soluções digitais. Em paralelo ao aging, foi que eu então criei uma unidade de negócios, né, chamada Ativem, que vem de envelhecimento ativo, um termo até muito usado pelo próprio Kalash, uma homenagem de certa forma a ele, e que lida com a consultoria para inovação em empresas e em startups também, para que elas possam compreender, entender melhor e atender melhor a esse público idoso, esse público sênior. E conseguem? Como é essa diferença
Você quer dizer as startups atenderem essas soluções? Como recebem? Não, olha, eu acho que isso hoje não é nem mais assim um se vão atender, já é uma realidade. Essa pandemia trouxe para nós essa certeza, né, de que, veja quantas pessoas se comunicaram, que estavam aí isoladas e de repente tiveram que ir na marra, né, como se diz, aprenderem WhatsApp, do WhatsApp começaram a usar o Zoom, né, aí começaram a fazer internet banking, alguns até encomendar, enfim, comida, fazer compra de supermercado. Então, hoje, a tecnologia já é uma realidade na vida de um bom percentual de seniors, né? Principalmente nos grandes centros, sem dúvida alguma, e claro, também nas classes digamos, mais abastadas, né? Não é ainda algo que você vê, né, por exemplo, tão claramente nas classes D e E. Porém, é a mesma coisa que o telefone celular. Quando o telefone celular começou, você pagava, inclusive, se eu ligasse para você, você também pagava a chamada. Eu pagava. Né? A gente carregava, era feito um Oscar, né? Você tinha um telefone desse tamanho, não tinha nenhuma das facilidades que hoje tem. E hoje a gente vê como o celular virou algo acessível para qualquer classe social. Então, a mesma coisa eu vejo também com qualquer tipo de tecnologia digital, né? Enfim, a internet em casa e tudo, isso vai chegar lá e vai chegar mais rápido do que a gente imagina. Nessa tua experiência, Sérgio, do mercado financeiro, fusões e aquisições, rentabilidade, resultado, estruturações, empresas capazes de se alavancar. E ao entrar no segmento da inovação, de startups, de promoção, o que você percebe de dificuldades? Quais são os gaps para as startups atuais, os projetos ligados à inovação, para encontrar a sustentabilidade, para encontrar o caminho do crescimento, porque é isso que todo mundo quer e é isso que o mercado precisa. Eu queria ouvir a tua visão a respeito. Não é um caminho fácil, né? Qualquer empresa inovadora que está trazendo uma disrupção já vai encontrar algo que é como se fosse, eu não diria um vazio, mas uma certa incompreensão por parte do mercado. O mercado tem aquela dor, mas ainda não sabe como, né? Quer dizer, como utilizar às vezes aquela, como é que se diz, tecnologia. Pense no caso de um Uber, né? No início, né, tinha briga com o taxista, as pessoas tinham medo até de pegar um Uber porque o passageiro podia ser agredido, né? Pegou, né? A mesma coisa o Airbnb também teve uma dificuldade, era uma coisa disruptiva, uma coisa nova. Isso para citar somente dois que são tipos de serviço, porque existem também aquelas startups que têm uma tecnologia embutida no seu produto, que usam, às vezes, algoritmos super sofisticados ou tecnologias mesmo, como, sei lá, inteligência artificial ou nanotecnologia, que também tem, às vezes, uma certa barreira para serem assimiladas pelo mercado consumidor. Isso, no caso da longevidade, também é mais difícil, até porque, né, o público sênior é um público que não veio embutido nele, né, a tecnologia digital, né? É um público analógico, né? Se bem que contribuiu muito para o embasamento de tudo que nós vemos hoje dessa sociedade digital. Eu digo até realmente por mim mesmo, quer dizer, eu me lembro que enfim, computação era com Fortran, né? O telefone, você falava, você tinha que levar ficha no bolso, né? Enfim, né? E o caminho para chegar até onde a gente chegou foi graças não tem nem dúvida, que estão sendo atendidas pela tecnologia agora, né? Não tem nem dúvida. E então por isso é que eu vejo que a viabilidade, primeiro, para qualquer startup, já independentemente do segmento que ela atende, já é uma batalha. Tanto é que unicórnio, né, o nome, né, até já leva a gente a pensar que realmente é uma raridade, é quase que inexiste, né? Por isso que o nome eu acho que foi muito bem escolhido até. Mas eu vejo até que unicórnio é uma outra coisa. O problema mesmo é você ter
viabilidade econômico-financeira, autossustentabilidade. Não precisa nem ser unicórnio, pode ser um negócio lucrativo e bom, e existem muitas startups que eu acho que atendem a isso. Isso o mercado, eu acho que começa a abrir os olhos para as senior techs. Eu chamo de senior techs, algumas pessoas chamam de age techs, eu prefiro senior porque é um termo que também é brasileiro e também é estrangeiro, americano. Mas eu vejo que agora o mercado começa a entender. Por quê? Porque, gente, até muito pouco tempo, para usar a ficha do telefone, a ficha não tinha caído que um país estava envelhecendo, que o mundo está envelhecendo numa velocidade muito mais rápida, né? Então, sempre achamos que nós estávamos em berço esplêndido eternamente, né? E de repente nós começamos a ver que não é isso. E as empresas, elas não podem mais se dar ao luxo, se elas quiserem ter perenidade, de não considerar esse segmento populacional nos seus planos estratégicos, na sua expansão, na sua sobrevivência. Então eu vejo que a tecnologia, ela vai estar embutida em tudo isso, não há como não estar, né? Então eu sinto que está sendo mais difícil porque começou mais tarde. Essa tensão, primeiro estava toda ela dirigida para quê? Fintech, agrotech, porque somos um país agrícola, que são soluções incríveis, não estou querendo aqui, né, vamos assim dizer que uma tem mais valor do que a outra, não, mas é que o mercado foi naturalmente para essas outras soluções, e agora ele começa a se dar conta, né, das senior techs. Então eu vejo que tem um futuro brilhante. E nós estamos participando desse, enfim, quer dizer, não futuro, já presente brilhante, porque nós já temos algumas startups aí, as senior techs, que são poderosas já no mercado. Nesse item de composição de skills, eu acho muito interessante a composição da Ativen, a equipe que você conseguiu montar, né, com o Dr. Egídio, com Márcia, com capacidades muito distintas, mas todas convergindo para qualificar, para incentivar e para dar o caminho. Queria que falasse um pouquinho da Ativen. A Ativen, como eu disse, ela foi formada logo depois que eu tive a indicação para representar o Aging, inicialmente em São Paulo, agora represento o Aging para toda a América Latina. E a ideia era justamente prover um grupo de profissionais, ter um grupo de profissionais, prover a Ativen com uma qualificação bem abrangente. Porque quando você olha para um negócio, para uma startup, não é só o público-alvo, a forma como você vai atender este público-alvo, né? Então, do ponto de vista de startups, é muito necessário você ter realmente um grupo com um conhecimento 360 para que você possa olhar um produto ou um serviço com um olhar geral. E aí podemos discutir entre nós, claro, entre o grupo. Então, temos realmente o Egídio Doria, que é lá o diretor da USP 60+, a Márcia Ladeira, que é uma ex-diretora da Globo, Luiz Pinho, que é um economista, a Ana Tereza, que é uma pessoa de mídia e marketing, que tem uma experiência muito grande no segmento 60+, e claro, também fizemos várias parcerias, porque é muito importante também ter parceiros que possam complementar quando o trabalho é mais complexo, quando, por exemplo, nós estamos lidando com uma empresa, né? Sei lá, uma Nestlé, uma Procter & Gamble, uma iFood da vida, né? Que são empresas. Então, para isso, nós também temos uma parceria muito importante com duas outras consultorias. Uma é a Senior Lab, que eu tenho o prazer, né, de estar aqui diante de ninguém nem mais nem menos que o CEO desta empresa. Não foi, né? Isso não estava planejado. Não tem problema, mas é a realidade. Mas é isso, eu acho que é muito bom ter pessoas que tenham um conhecimento sedimentado, né? E a outra pessoa é a Gabriela Michelin, da Raízes, que tem também aí mais de uma década de experiência e tem um foco em pesquisa e realmente é uma profissional extremamente competente. E juntos nós temos muita harmonia, que é outra coisa muito importante. E para complementar essa harmonia,
o que eu vejo também que é muito importante é uma identificação muito verdadeira com o objetivo dos nossos trabalhos. Porque eu que estou ainda no mercado financeiro, eu imaginava que esse segmento do mercado da longevidade fosse ser assim um segmento mais pacífico, aquela coisa mais linda, mãos dadas, nossa, vamos todos, né, dar aqui os braços. E, no entanto, o que eu vejo também, infelizmente, é que há muita gente que está olhando para esse mercado com um olhar muito mais oportunista, né? E eu acho que isso pode trazer certos danos para alguns projetos. Então, eu sempre aconselho, não estou fazendo isso, né, porque existem outras consultorias muito boas também, tá? Mas eu acho que é muito importante que se faça essa triagem, né, porque estamos lidando com seres humanos. Então, é um mercado, sim, é um mercado importante, mas por detrás dele nós temos seres humanos que estão numa fase da vida que requer, né, um olhar bem diferenciado. É o high-tech com high-touch, né? Muito bem, gostei dessa tua frase aqui, high-tech, high-touch. Vamos falar do aging? Eu fiquei curioso com um ponto que você falasse. Você assumiu a direção do aging para a América do Sul, América Latina, correto? Exato. Como é que está o Brasil e as age techs no Brasil em relação a outros países da América Latina? E também vamos fazer um benchmark com as age techs dos Estados Unidos, por exemplo. Bom, nós tivemos aqui um desenvolvimento, como eu falei, muito rápido, né? Essa conscientização do poder, da pujança desse mercado, né, de aproximadamente 35 milhões de pessoas, se nós formos considerar os 60 a mais, e mais de 50 milhões, se nós formos considerar os 50 a mais, né, e com uma renda agregada, né, um poder de fogo anual de 1 trilhão e 100 bilhões de reais por ano, os 60 a mais. 50 PIB. A mais, é verdade, né? E aí, quando a gente transfere isso, então, para outros países, por exemplo, aqui América do Sul, né, é tão discrepante esse poderio e esse número, né? Só o fato de também, por exemplo, o nosso número de 60 a mais é praticamente igual à população da Argentina. Né? Quer dizer, quando você pensa isso, você aí já vê, né? Agora, você vê que também essa questão da criação, ela não é necessariamente vinculada a um país. Decolar está aí para mostrar a gente, né, que é uma criação de fora e que nós todos usamos hoje em dia aqui no Brasil, né? Então, nós temos também o Waze, que foi criado em Israel e todo mundo usa realmente no mundo inteiro e por aí vai, né? Nós ainda estamos bem atrasados nesse segmento de senior techs, né? No que diz respeito ao fomento, né? Nós temos muito pouco fomento ainda aqui no Brasil. Né? Nós não temos, como os Estados Unidos têm, como a França também tem, uma associação de aposentados, como tem a AARP, American Association of Retired People, né? Que é poderosíssima. Eu estava hoje até num call mais cedo com eles, aprendendo, porque eles têm um centro de inovação que dá todo o apoio para startups, selecionam, fazem o link com investidores, porque eles têm todo o interesse em atender este público que está ligado a eles. Então, isso é muito importante. A França tem um programa sensacional da Silver Economy, que junta entidades públicas e privadas, né? Então, você tem também executivos que estão quer dizer, de empresas, de grandes empresas, que já sacaram que, de repente, não dá para você encarar os 60 a mais como um fardo que o país tem que levar. Existe uma possibilidade de contribuição muito grande. Então, vamos encontrar formas de tornar isso uma realidade. A Inglaterra criou um Ministério de Bem-Estar, né, onde você tem também uma participação muito grande
de pessoas sênior. A Espanha, que é onde você tem a maior população sênior da Europa, a Itália também. Então, está se criando agora em Milão um centro de inovação, onde o Wade, inclusive, está até ajudando, para se criar um hub só voltado para a criação de produtos e serviços para o público 60+. Né? Então, isso é que eu acho que falta ainda aqui. O nosso país, eu acho que as nossas instituições governamentais, elas parece que já sabem, né, desse peso, em termos que eu quero dizer, não de um fardo, mas de um peso do poder, né, em termos de geração de renda, em termos de consumo, né, em termos de voto, vamos ser francos, até em termos de voto, e como é que ainda não se renderam conta desse fato e criam incentivos para a melhoria, inclusive até do próprio sistema de saúde, né, público, que poderia, inclusive, ter muitos benefícios com a telemedicina, com a telesaúde e economizar recursos públicos. Né? Porque muitas vezes você tem aí situações em que economias poderiam ser feitas. Você falou dos Estados Unidos. Sim. Estados Unidos, por exemplo, ele tem um sistema feito pela Veterans Health Association, que é dos veteranos de guerra, né? Que foi feito um estudo onde se verificou uma economia de 4 bilhões de dólares anuais só de internações, operações, porque começou a haver um monitoramento feito num tempo adequado, através de telemedicina, através de assistência, de monitoramento que evita quedas. Todo mundo sabe que quedas, né, traz uma série de complicações, inclusive a morte. Né? Então, isso tudo também gera gastos, gera custos para o sistema. Então, eu sinto que nós estamos muito melhor na fita do que, por exemplo, a Colômbia, do que o Peru, do que o Chile, tá? Do que a Argentina mesmo, bem melhor. Porém, estamos bem aquém, né, de Estados Unidos, de Canadá, que também tem uns centros interessantes, e eu acho que talvez o aging seja uma possibilidade que está começando, está engatinhando, né, nesse intercâmbio de ideias, né, para começarmos a abrir um pouco mais as nossas cabeças. Essa ponte, né, entre a iniciativa privada e esse segmento. Ao mesmo tempo, a gente sabe, a gente acompanha algumas empresas, alguns projetos de aceleração, ou projetos para selecionar empresas ou projetos voltados ao mercado sênior, mas são projetos muito separados. Sim. Né? Sérgio, assim, você com a Activem, com o Aging 2.0, possivelmente muitos empresários ou executivos do segmento estão assistindo a gente agora. Qual é o caminho para colocar empresas de médio porte e grande porte na direção desse público, né? Na direção de incentivar ou de promover inovação, né? E como o Aging pode ajudar? Bom, primeiro, eu diria que a questão da inovação já está, de alguma maneira, inoculada no mundo empresarial. O que está faltando é, talvez, prestar um pouco mais atenção nas necessidades, ouvir um pouco mais esse público, que parece uma coisa tão óbvia, né? Parece óbvio, mas muitas vezes o óbvio é tão óbvio que a gente acaba não percebendo. Né? Mesmo grandes empresas, às vezes, não percebem isso. Muitas têm, inclusive, um receio muito grande, você sabe, eu acho que até melhor do que eu, de contaminarem a sua marca, né, com essa questão da visão de um produto que seria um produto, né, só para gente velha, então aquela marca é uma marca velha. Não. Né? Então, eu acho que primeiro é manter uma mente aberta, até porque está havendo um fenômeno associado ao envelhecimento, que é o fenômeno da longevidade. As pessoas estão vivendo muito mais tempo. 60 anos agora não é a mesma coisa que era 20 ou 30 anos atrás. As expectativas de contribuição, de aprendizado, né, são totalmente diferentes hoje em dia. Então, inovar significa também aprender, captar, né, essa novidade
né, que já estava sendo, digamos, anunciado há algum tempo, e começar a ver o que está sendo feito, estar aberto para olhar. Então, participar, nós temos várias atividades, né, que são importantes de identificação de negócios, condensação no que a gente chama de early stage, né? Procurar dar espaço para que essas startups, elas de alguma maneira usem essas empresas como laboratórios, né? Quer dizer, fazer uma troca, é uma troca, né? Não é usar de uma maneira que possa trazer um prejuízo para a empresa, mas poder fazer um projeto piloto, exatamente, poder fazer o tal do famoso MVP, né? Então, isso eu acho que é muito importante, que as empresas possam estar abertas para isso, para essa troca, né? entre o totalmente novo, né? O totalmente desembaraçado de burocracias, né? E essa é uma forma que eu acho que pode dar muito certo. E o aging pode ajudar. Sim, o aging pode, inclusive até, eu vou aqui anunciar de primeiríssima mão, né, e com muita satisfação que o aging, com o apoio da Ativem, está lançando ao final de junho a sua terceira chamada de Senior Techs do Brasil. Né? Então vai ser o concurso, como já tivemos em 2018 e 2019, né? E teremos esse concurso que vai ficar aí durante um mês abertas as inscrições, né? Nós vamos também, como nos anos anteriores, selecionar as 10 finalistas e depois as 3 vencedoras. Nós vamos ter um hot site que nós vamos lançar, né? Vamos fazer uma boa divulgação nas nossas mídias sociais, no site da Ativem e em todas as páginas também do Aging 2.0, tá? Então, da Ativem é o www.ativem.com.br, né? E do Aging é o aging2.com. Tá? Então, tudo vai estar lá para todos poderem se inscrever. Eu acho que vai ser mais uma jornada que vai trazer... Porque a cada ano, né, você sente que o mercado está se sofisticando, que os founders estão cada vez mais engajados, talvez por essa maior receptividade que nós estamos vendo no mercado, né? Tanto de investidores entendendo melhor, né? Se dando conta de que tem futuro para a longevidade. E essa fase do Covid e esse pós que a gente está passando, como é que impactou? Impactou de uma maneira incrível. Acho que isso, inclusive, foi um catalisador de interesses do mercado. Porque eu me lembro até que no final do ano passado, lá para setembro, outubro, nós temos uma diretora que tem 91 anos, a nossa diretora honorária, que é a Neuza Guerreiro de Carvalho, que tem um blog chamado Blog da Vovó Neuza. Ela é uma pessoa incrível, porque ela, com essa pandemia, a Neuza continuou dando os cursos dela, ela dá cursos lá na USP 60+, um curso chamado Resgate da Memória e outro que é de História dos Monumentos de São Paulo. Ela dava isso presencialmente. Ela rapidamente aprendeu, dominou, né, e dá agora os cursos por Zoom, por Meet Google, né? Então, outro dia eu estava discutindo com ela quais plataformas, Neuza, que você está usando. Ela me deu uma aula. E aí a Neuza, ela faz no blog dela o diário dos 300 e não sei quantos dias que ela ficou sozinha no apartamento dela. Uma senhora de 91 anos que... Ela até estava brincando, você faz algum tipo de exercício? Ela falou, que exercício? Eu cozinho, lavo, passo, faço faxina. Você pensa que isso é fácil? Isso é um exercício diário. E aí nós começamos a conversar, que ela estava encomendando coisas por celular, por computador. E aí o iFood, eu tive uma conversa com o pessoal do iFood e falei, olha, esse pessoal mais jovem vai ser o primeiro a querer sair de casa, voar fora de casa. Vocês estão desprezando um mercado fantástico, né? Que ainda precisa aprender um pouco mais. Pois não é que eles contrataram aquele cineasta, o Fernando Meirelles, né? Que fez um vídeo com a Neuza que passou em horário nobre e que foi até levado ao ar pela Longevidade Expo Forum, né? Que foi também um evento espetacular. Aliás, até aproveito, né, para falar, são eventos como esse e outros que nós estamos vendo por aí cada vez mais, grupos, lives, né, até eu diria com um pouco de exagero, eu contribuo até para esse exagero também, mas isso é importante,
porque isso está trazendo uma conscientização e, óbvio, o mercado ele próprio, como em qualquer segmento, né, o mercado, a economia, ela vai filtrando naturalmente, né, para aqueles que têm de fato uma dedicação, têm um empenho, uma resiliência, né, é que sobrarão. Então, eu vejo que empresas como essa, como a Amazon também, que ela estava sem querer um dia, eu estava fazendo um filminho dela, e ela estava falando, não, porque eu leio 2 livros e agora eu compro tudo pela Amazon, chega em 2 dias. Eu falei, Neuza, você está fazendo um anúncio aqui, precisamos falar com a Amazon, né? Entendeu? Então, é isso que eu digo. Eu acho que a pandemia, né, trouxe uma necessidade das pessoas encontrarem identificações com o mundo digital. E eu acho também que tem uma coisa muito bacana quando eu falo com um pessoal 60 a mais, é que o uso da tecnologia é um uso voltado para um fim muito mais prático, muito mais objetivo. Então, quer fazer um curso, quero fazer uma compra, quero obter uma informação. Então, trouxe uma utilização muito pragmática, né? Muito pragmática. Aliás, nós vimos isso, né, numa pesquisa que foi feita, uma pesquisa espetacular, que eu acho que vocês deveriam até fazer um programa especial sobre essa pesquisa. Essa né? é uma deixa, né? A gente não combinou isso, Ida, mas Bússola 60 a mais é uma pesquisa que foi realizada pela Ativen, Senior Lab e Raízes. A gente pode trazer a Gabi aqui para falar, apresentar esses resultados que são extraordinários. Por exemplo, dar um preview aqui dos aplicativos que muitos sêniores não têm ainda, mas gostariam de ter e utilizar. Os que estão empatados em primeiro lugar é o Instagram e o TikTok. Essa me surpreendeu. Aquele aplicativo Essa me surpreendeu. que a gente achava que só as crianças utilizavam, né? As crianças utilizam, mas as vovós querem utilizar também para interagir com os netos. Isso foi extraordinário, foi uma revelação maravilhosa, entre tantas outras que o Bússola 60 mais teve, e eu estou aqui já fazendo um briefing, né? Dando um preview. Dando um spoiler. Spoiler. Mas eu vou acrescentar um outro que eu acho muito importante. É a questão de, por exemplo, utilização de meios de pagamento. Né? O receio que existe ainda, e eu acho muito justificado até, né, da utilização de um cartão de crédito. E outro dia eu estava falando com o diretor financeiro para a América Latina do PayPal. Então, estou dando, sabe o exemplo que eu falei do iFood? A mesma coisa, o PayPal, olha aí, pessoal do PayPal, vocês não têm noção do que é o mercado de 60 a mais, gente. Não é? Então, eu acho, até a Amazon já está. A Amazon já está um pouquinho com Alexa e tudo. Eles estão fazendo agora um teste, que eu achei muito bacana, escolhendo residências de pessoas com mais de 60 anos para ajudar na automatização. Porque toda essa questão digital não é só um aplicativo, é o aplicativo, é a teleconsulta, mas as coisas estão numa velocidade, a inteligência artificial vai te permitir, né, você falar com a sua geladeira, né, e ela responder para você. A gente pensa que é coisa assim, né, de ficção científica, né? Mas você sabe que a gente pensa que essas coisas são ficção científica. Gente, quando é que a gente imaginaria, há 10 anos atrás, que a gente poderia chamar um táxi por telefone, ele chegasse na porta da nossa casa, a gente tinha que pegar uma gota de chuva, não tinha que fazer nada, ou encomendar um prato delicioso que chegasse em casa, uma batata frita crocante, perfeita, ou comprar um sorvete que chegasse na sua casa sem estar todo derretido, e por aí vai. Né? Ou você conversar sem usar a linha telefônica e resolver sua vida ali. Não é isso. A gente hoje pensa assim, o WhatsApp já virou uma coisa, né? E os outros, enfim, semelhantes, Telegram e todos os outros. Mas isso a gente não é falar com uma pessoa do outro lado do mundo, a pessoa na mesma hora já responder, mandar uma foto, mandar um vídeo, conversar por vídeo, ver a imagem. Quer dizer, então, essas mudanças, elas vão ser muito mais rápidas do que a gente imagina, porque elas estão realmente numa escala exponencial, né? E então
não é só um aplicativo, não é só isso nós estamos falando agora. A pandemia trouxe isso. E eu espero que a gente não vá ter uma nova onda de alguma coisa para que a gente tenha grandes avanços. Mas os avanços estão vindo, né? Então, virão com a IoT, inteligência, né? Enfim, inteligência das coisas. Virão com inteligência artificial, né? Então, nós teremos muitas coisas novas que vão me ser surpreendidos, né? Eu acho que é algo assim que a vida imita a arte, né? Veremos, né? O que a gente está lendo, o que a gente vê nos filmes, de repente já será realidade muito em breve. Muito em breve. E eu espero que essa nossa próxima terceira chamada, eu estou querendo incentivar as pessoas a darem uma pirada, enlouqueçam mesmo, venham com ideias, né? E vamos tentar ligar pessoas sêniores com os criadores mais jovens. É o que nós já estamos fazendo agora. Excelente. A intergeracionalidade, que é fundamental para o processo criativo e para se lograr um produto ou um serviço que efetivamente atendam às expectativas daquela população. Porque o pessoal mais jovem, por mais bem intencionado que ele esteja, é claro que tem alguns estereótipos, né? É o avô, a avó, uma tia, enfim, né? E a gente sabe muito bem que o público é muito maior, quer dizer, então você tem que ter uma amostra muito mais significativa. Então, o que a gente procura é trazer através de parceiros que nós temos, um exemplo que eu dou do grupo Trabalho 60+, que é de profissionais, todos muito competentes e tudo, que a gente faz esse link entre os profissionais do Trabalho 60+, com os startups, né, com os senior techs, para que eles possam, então, mutuamente se beneficiar desse tipo de contato. E é uma relação que, assim, é bacana porque ela permite, inclusive, se a coisa der certo, tá, que o sênior tenha o que se chama de um vesting, né? Tenha uma opção de vir a ter uma participação acionária pequena, como é o caso em todos os processos de investimento startup, mas possa também participar. Então, é uma contribuição que eu acho importante que a gente faz para a melhoria de produtos e serviços e a intergeracionalidade que é o futuro, né? O presente já até, né? Perfeito. Sérgio, a gente quer que você volte para contar mais dos atos das inovações, tá? E a gente recebeu hoje Sérgio Duque Estrada, que vai voltar. Muito prazer, muito obrigado a vocês dois. Foi um bate-papo muito gostoso. Muito obrigado, é um tema fascinante mesmo. Obrigado.